Doutor Dimas Covas, médico, doutor, cientista, pesquisador, presidente do Instituto Butantan, um dos poucos institutos, não o único, mas um dos poucos institutos respeitado no Brasil e internacionalmente pela profundidade e resultado de suas pesquisas e dos seus produtos. Eu queria primeiramente pedir desculpas por alguma agressividade que tenha havido neste momento. Eu, doutor Dimas, como todos os brasileiros, deviam, antes de tudo, agradecer a Vossa Senhoria e ao Butantan, porque eu, meus filhos, meus netos, de alguma maneira, foram vacinados e imunizados de doenças graves graças ao Butantan. E qualquer tentativa de minimizar a credibilidade desse instituto é tentativa de minimizar o problema de saúde neste país e maximizar as incertezas da saúde no Brasil. Portanto, em nome de todos os brasileiros e dos senadores, desculpa por qualquer agressividade, mas existem ainda pessoas que pensam como o próprio presidente. Não gostam da vacina, não aceitam a vacina, nem do isolamento social, nem de institutos sérios que fazem pesquisas sérias. Vamos às perguntas, vou ser muito rápido, doutor Dimas. Tecnicamente, isso é uma pergunta muito rápida. Existiram na vida do Butantan algum problema com produtos, insumos, tecnologias vindo da China alguma vez para que haja essa má vontade em determinados momentos do Ministério da Saúde e do governo federal com produtos chineses? Não, senador, do meu conhecimento, não. Pelo que eu entendi que Vossa Senhoria colocou, melhorou substancialmente o relacionamento com o Ministério da Saúde e com o Ministério das Relações Exteriores após a troca desses dois ministros. No entanto, nós estamos vivendo um momento seríssimo da pandemia. E Vossa Senhoria acabou de dizer uma coisa muito importante para mim, que vem na linha do comportamento anti-ciência que o governo tem adotado. Vossa Senhoria declarou: a vacina não é a única maneira, não é a única arma para enfrentarmos o vírus, a pandemia. Ela vem se juntar a outras medidas que chamadas não farmacológicas, que são fundamentais e todos os países do mundo a fizeram. No Brasil, nós estamos com um problema ainda de vacina, poucas vacinas. E aí vão junto duas perguntas. Na sua opinião, primeiro, a segunda arma não está sendo usada eficientemente, seja, a segunda arma que eu falo é distanciamento social e uso de máscara. E o próprio governo federal, através do próprio presidente da República e até do ex-ministro da Saúde, fazem demonstrações de aglomeração, sem máscara, quase que querendo incentivar esse tipo de comportamento. Qual a influência que este comportamento pode ter na necessidade de termos que aumentar mais ainda ou até perder o controle da pandemia e aumentar mais ainda a necessidade de vacina? O senhor está plenamente coberto de razão, senador. Quer dizer, no Brasil, nós ainda temos uma maior parte da população suscetível ao vírus. Quer dizer, quando se fala que nós temos 16 milhões, um pouco mais, de pessoas infectadas, se nós
imaginarmos que 5 vezes esse número seriam as pessoas que podem ter tido o vírus e não ter manifestação clínica, mas nós estamos falando ainda de uma população que ainda é minoritária no Brasil. E, portanto, as políticas de isolamento dos casos, das pessoas infectadas e através dessas medidas não farmacológicas, são a arma principal de combate à pandemia. Não só nessa, elas foram em todas as outras pandemias. Quer dizer, desde a da era pré-cristã, desde a época em que se isolavam as pessoas com doenças infecciosas lá na antiguidade, essa era uma medida efetiva de quebrar a cadeia de transmissão, porque o vírus ele só se transmite através das pessoas, o vírus não se transmite por si só. Então, as medidas de controle epidemiológico são fundamentais. A vacina ajuda muito, mas a vacina é um processo que demora. Nós começamos a primeira vacinação em dezembro. No Reino Unido começou dia 8 de dezembro. O mundo ainda tem um longo caminho em termos de vacinação. Vacinas que mais de 50% delas estão concentradas em 10% dos países mais ricos. Então, essa epidemia vai ainda perdurar, vai persistir conosco por um tempo. Então, essas medidas, entender a importância das medidas não farmacológicas, de ter mecanismos de isolamento dos casos, de ter mecanismos de quebrar a cadeia de transmissão, isso é fundamental. Isso são as armas básicas de combate à pandemia. Tá? Então, se eu fizer essa afirmação com toda a franqueza, eu gostaria que o senhor me corrigisse ou dissesse que eu estou correto. A promoção de aglomeração sem uso de máscara ou o não uso de máscara ou a promover a aglomeração significa o aumento, estamos promovendo o aumento de casos de coronavírus e, portanto, também promovendo o aumento de óbitos. É correta essa minha afirmação? Corretíssimo, senhor senador, corretíssimo. Quer dizer, o vírus... Pode falar. O vírus ele se transmite exatamente dessa maneira. O contato próximo das pessoas, a troca de secreções através da fala, através da convivência íntima ou próxima. Então é preciso ter a barreira que é a máscara, ter o distanciamento físico de pelo menos 1,5 metro em todas as situações de convívio, e as medidas higiênicas. Quer dizer, isso é o básico. Isso nós não estamos criando essas medidas já estão há muitas, até vamos dizer centenas de anos, já de conhecimento. Quer dizer, a máscara foi usada na gripe espanhola, nós temos demonstrações claras de que lá ela foi efetiva em várias cidades norte-americanas. Então são as medidas básicas, são as recomendações básicas, quando não se tem, obviamente, a vacinação em massa, e que seja uma vacinação protetiva, porque essa também é uma outra história que nós não sabemos, se a vacina consegue impedir a infecção em si, a transmissão em si. Ela consegue proteger contra as manifestações clínicas. Então, mesmo que a gente seja vacinado, para a gente conter a disseminação do vírus, a gente tem que adotar essas medidas, elas serão necessárias até que a epidemia desapareça, se é que vai desaparecer. Então, presidente Renan, eu gostaria de que Vossa Excelência, no seu relatório, constasse que eu estou colocando que, segundo o depoimento de cientistas, como a respeitabilidade, ele não disse isso, eu estou dizendo, o Dr. Dimas, o presidente da República estão promovendo deliberadamente, com o acontecimento, por exemplo, do último domingo, do aumento de casos e, por consequência, de óbitos. Muito obrigado. Última pergunta, duas mais perguntinhas bem rápidas, presidente. Na sua avaliação, qual a quantidade de vacinas mensal que nós vamos precisar ter daqui para o fim do ano? Senador, para ser mais rápido que o vírus. Se nós, especificamente da nossa vacina, nós vamos ter 100 milhões até setembro.
A necessidade do Brasil, se considerar aí 70%, 75% da população que seja vacinável, o senhor pode ter aí uma conta em torno de 150 milhões, 160 milhões de pessoas e, portanto, o dobro de necessidade de vacina. Estou falando de 350, 370, 400 milhões de doses de vacina seriam necessárias para fazer essa cobertura. Eu, particularmente, acho que não conseguiríamos ter esse volume, embora existam contratos. Ainda o fluxo de vacinas, principalmente dos países mais ricos, para os países como o Brasil, está ainda pequeno. Gostaria de acreditar que viesse a 100 milhões da Pfizer, mais as 100 milhões que foram contratados adicionalmente, mais as 100 milhões. Óbvio, todo mundo quer vacinas, né? Todo mundo precisa de vacinas nesse momento. Mas, realisticamente, né, eu vejo ainda dificuldade no mundo em relação à disponibilidade de vacinas. Né? Existe muita demanda e a produção ainda não é suficiente para atender a todos. Muito obrigado, doutor Dimas. As suas declarações aqui deixaram as coisas mais claras do que nunca. Muito obrigado, presidente.